Enquanto você e todo o resto da humanidade estava hipnotizado com os olhos na Copa do Mundo, o Real Madrid silenciosamente executava um truque de mestre. Todo ano dizem que o time do Real Madrid é assustador, que é o time mais forte do planeta, e nem sempre isso se reflete dentro de campo, mas dessa vez tudo indica que vai ser diferente. O Real Madrid terminou a temporada 25-26 sem nenhum título, nem Liga, nem Champions, nem Copa do Rei. E o pior nem foi isso, o pior era o que se estava refletindo e acontecendo dentro do vestiário. Uma bomba estava prestes a explodir e ela explodiu. Em maio, durante um treino em Valdebebas, Valverde entrou duro em Tchouaméni numa jogada de treino reduzido. Trocaram ofensas, foram separados pelos próprios companheiros. Só que a briga não acabou ali. Ela voltou a acontecer dentro do vestiário e dessa vez foi física. Segundo o que vazou depois, Valverde se recusou a dar a mão pro francês no dia seguinte. Tchouaméni ficou indignado, deu um empurrão e o uruguaio Valverde bateu com a cabeça contra uma mesa e foi parar no hospital. Isso não foi apenas um caso isolado. Foi o resumo perfeito de uma temporada inteira horrorosa. Os nervos à flor da pele, porque no Real Madrid, vamos ser sinceros, a pressão é gigantesca. Passar 2 anos sem ganhar título é uma ofensa para a instituição. Foi eliminado nas quartas da Champions pro Bayern de Munique, na Liga ficou para trás do Barcelona e o técnico da vez, Xabi Alonso, que tinha chegado com contrato até 2028 em missão de reconstruir o time, chegou a desabafar que não sabia que tinha vindo treinar uma creche. Isso aconteceu porque o que ficou exposto ali não foi a falta de talento. Talento o Real Madrid sempre teve de sobra. O que ficou explícito foi a ausência de uma coisa que o clube perdeu há mais de 2 anos: hierarquia. Quando saíram Modric e Kroos, saiu junto as vozes que seguravam o vestiário nos momentos difíceis. E o que sobrou foi um grupo jovem, talentoso, mas sem ninguém para colocar ordem quando as coisas desandam. Claramente, Vinícius Júnior provavelmente assumiu essa postura de líder do vestiário, juntamente com o Bellingham, mas a gente sabe que isso é natural do ser humano. Se a gente vê um cara ali da sua própria idade querendo mandar, querendo ser o líder, não tem tanta credibilidade como um Toni Kroos, Modric, caras muito experientes, né? E aí, o Real Madrid desandou de vez. Foi exatamente nesse cenário de vestiário rachado, técnico demitido e temporada zerada que Florentino chegou para a reeleição. Após vencer a reeleição com folga, a primeira ação de Florentino foi trazer alguém que tem culhão para comandar um elenco de peso. Talvez um elenco de jovens que não vai ter aquele grande líder como era Modric e Toni Kroos ainda, mas vai ter um técnico que coloca ordem na casa: José Mourinho. Real Madrid pagou 15 milhões de euros de multa rescisória ao Benfica. Mourinho assinou o contrato até junho de 2029, com chegada marcada para dia 13 de julho, dia de início da pré-temporada. Essa foi a primeira atitude de Florentino Pérez para colocar ordem no elenco. Se ele viu que o elenco perdeu a liderança de um técnico, que o técnico não tinha moral com o elenco, ele traz um treinador que tem moral com qualquer elenco. E se ele viu que o elenco estava precisando de reposição, principalmente no setor defensivo, ele contratou peças que vão sim consolidar e trazer o Real Madrid de volta ao topo do futebol mundial. E é isso que nós vamos ver nesse vídeo. Como cada contratação do Real Madrid não foi aleatória. Foi uma dor ou algum problema explícito que o elenco demonstrou nas 2 temporadas onde passou vergonha, né? Passar vergonha do Real Madrid é diferente de muitos times, mas realmente foram contratações bem pontuais e é isso que nós vamos ver hoje. Vamos por partes. Problema do meio-campo sem comando. E aqui vale destrinchar melhor, porque apesar das falhas, né, do sistema do Real Madrid, o meio-campo não foi o principal, mas foi o que mais ficou visível pela crise de vestiário. O que aconteceu de verdade foi outra coisa. Perdeu um jogador como Toni Kroos, que se aposentou em 2024, com 94% de acerto de passe em toda a carreira. É um índice de precisão praticamente impossível de ser igualado, e a gente sabe que o Toni Kroos não tocava só de lado, ele é um cara que lançava pra todo lado. 2024, quando o Real Madrid ganha a Champions League, quem acompanha o futebol de uma maneira mais minuciosa, assim como eu e você, que nós acompanhamos, a gente vê que o Real Madrid girava em torno do Toni Kroos. O Real Madrid girava em torno do Toni Kroos. Era bola no Toni Kroos e ver pra onde ele vai distribuir. Os gols do Real Madrid, grande maioria, foram feitos dessa forma, né? Contra o Bayern de Munique, principalmente. A saída de Toni Kroos somada à de Modric tirou o time a capacidade de nunca perder a bola de forma boba sob pressão. O tipo de detalhe que segura um jogo apertado antes mesmo de precisar de brilhantismo. Sem esse nível de precisão individual, a alternativa não é achar outro Kroos, até porque a gente sabe que é bem difícil de conseguir. É montar um sistema coletivo sem falhas, onde cada jogador do meio-campo cobre o erro e a falha do outro. Basicamente é assim que a Argentina funciona, mesmo sem ter jogadores
brilhantes, porque o sistema é muito bem definido. É nesse contexto que entra Bernardo Silva. A principal qualidade dele não é fazer lançamento de 40 metros como o Kroos fazia, é a inteligência posicional. Ele fecha linhas de passe, trabalha sem bola, alterna entre interior, meia e ponta dentro da mesma partida e reduz o volume de erros do time como um todo. Antes de chegar ao Real Madrid, Bernardo Silva terminou essa temporada de 25-26 pelo City com 38 jogos e cerca de 2.900 minutos dentro de campo. Guardiola chorou realmente ali, ficou muito mal ao perder Bernardo Silva, né, rapaziada? Só que um número interessante sobre o Bernardo Silva aqui é porque você vai entender como ele é um cara importante para a equipe e não de números individuais. E é isso que o Real Madrid precisa. Na Premier League, mesmo com essa minutagem absurda na última temporada, ele termina com 6 participações em gols. São números discretos para quem está acostumado a ver selo decisivo. Mas ele nunca foi contratado para ser artilheiro. Independente de qualquer coisa, independente de não ter números absurdos, foram mais de 450 partidas e 20 títulos importantes pelo Manchester City, incluindo 6 Premier Leagues, 3 FA Cups e uma Champions League. Então Bernardo Silva sempre foi uma ótima peça para dentro do elenco, né? E os números no futebol hoje, eles mentem muito, né? Quem nunca viu, por exemplo, a jogada do Neymar, que ele dribla 7 jogadores, eu acho, lá no PSG, toca pro cara e o cara toca pro Cavani e o Cavani faz o gol. Na estatística não vai contar dado nenhum pro Neymar, né? Porque a assistência não foi dele e o gol não foi dele. Só que a gente sabe que nem tudo no futebol se resume a números e estatísticas. Muitas vezes os caras desequilibram muito dentro de campo sem ter seu nome ali depois no número de flash score, por exemplo, né? Nos números de estatísticas, né, mano? O problema da defesa é que não segurava nada. O time sofreu a temporada inteira em transições rápidas e a irregularidade física de Éder Militão só piorou isso. A resposta foi Ibrahima Konaté. A principal qualidade dele é o jogo aéreo e a leitura de espaço. Quase 2 metros de altura, ganha praticamente todo o duelo de bola parada e corta a linha de passe antes mesmo do adversário receber. Antes de chegar ao Real Madrid, ele viveu uma temporada de inconsistência no Liverpool, o suficiente para perder a titularidade dele na seleção francesa. Didier Deschamps escolheu o Upamecano no lugar, deixando Konaté no banco contra Senegal. Chegou ao Real Madrid como contrato encerrado de graça, mas com valor de mercado estimado em torno de 60 milhões de euros, segundo o Transfermarkt, e assinou até 2028. Então, das contratações aí do Real Madrid, acredito que essa seja a mais pontual, né? O Real Madrid sofreu bastante na sua última temporada aí com Asensio, depois o Royce não conseguiu se firmar, então realmente até aqui eu acho que é a contratação mais pontual do Real Madrid, né? O problema dos dois lados do campo. Na lateral esquerda, Fran Garcia não convenceu e acabou vendido ao Real Betis por 4 milhões de euros. Mendy vive lesionado. Na direita, Alexander-Arnold teve uma temporada defensiva muito abaixo do que se espera quando chegou como reforço badalado e nem sequer foi convocado pela Inglaterra para a Copa do Mundo, o que só reforça a leitura de que ele pode cada vez mais perder espaço no Real Madrid e já perdeu, né? O Madrid resolveu os dois lados do campo praticamente ao mesmo tempo. E vale entender cada contratação separadamente. Cucurella, comprado do Chelsea, tem como principal qualidade a intensidade, recuperação de bola, pressão constante e ritmo alto durante 90 minutos. O perfil de lateral esquerdo que corre durante toda a partida. Antes de chegar ao Real Madrid, vem de uma absurda Copa do Mundo pela Espanha, parando aí Dembélé, Olise, Mbappé no jogo contra a França e Cucurella não se resume só isso, né? É um excelente jogador, realmente, eu acho que só tá atrás do Nuno Mendes hoje como um dos melhores laterais esquerdos do planeta, né? Tem alguns jogadores aí que pode haver discussão, mas eu gosto muito do Cucurella porque ele entrega realmente o que a posição pede. Do lado direito, nós temos Dumfries, tirado da Internacional como principal qualidade a presença ofensiva. Cruzamentos chegados na área com volume físico raro para um lateral. Antes do Real Madrid foram 5 temporadas na Inter, 207 partidas, 27 gols e 22 assistências e 8 títulos conquistados, incluindo 2 campeonatos italianos. Então aqui na posição da lateral direita, eu tenho quase certeza que o Dumfries já vai chegar atropelando ali e vai ser o grande dono da posição, né, rapaziada? Depois da saída do Carvajal também, a gente vê que o Real Madrid sofre bastante com isso. Eu lembro que, cara, o Carvajal, apesar da idade avançada, principalmente na Champions de 24, era muito discrepante o quanto ele era muito melhor que o Vázquez, por exemplo, né? Contra o Bayern de Munique, a gente viu que o Lucas Vázquez penou muito. Contra o Musiala, por exemplo, o Bayern conseguiu criar muito pela ponta esquerda, lateral direita do Real Madrid. O Carvajal era muito monstro e o Real Madrid vinha sofrendo com essa lateral direita. O Alexander-Arnold nunca foi um cara muito marcador, né, rapaziada? A gente sabe disso. Ele é tipo o Marcelo, né? O Marcelo, lateral esquerdo, defensivamente era bem fraquinho. E o Alexander-Arnold também parece que virou o Hazard, né? Parece que ele já quer aposentar, enfim. Dumfries, contratação absurda aí do Real Madrid. O ataque.
O problema mais silencioso de todos, pelo contrário, né, o mais escancarado, talvez, que mais se criou especulações, foi que o ataque do Real Madrid não se entendia, né, rapaziada? Havia muito ego, principalmente entre Vinícius Júnior e Mbappé e tal, mas a gente não pode esquecer também da volta do Endrick. Endrick voltou de empréstimo do Lyon, onde teve minutos de verdade sob o comando de Paulo Fonseca. Cerca de 20 partidas, 8 gols, 7 assistências e mostrou uma versatilidade que ele antes não tinha de sair jogando também aberto pela direita, não só como centroavante fixo. Então, Endrick também volta como uma opção aí pro ataque do Real Madrid, apesar de correr bem por fora comparado aos grandes nomes do elenco, principalmente pela chegada desse cara aqui que já tá bem avançada, né? A gente não sabe, o mundo da bola é bem bizarro, mas, cara, é muito difícil o Real Madrid não ter o que ele quer. Pelo que se ver, já está muito próximo de assinar ele mesmo, Michael Olise. O Madrid chegou a soltar um comunicado oficial negando qualquer contato em junho, afirmando categoricamente que não havia negociações nem aproximações com o jogador. Só que agora, em pleno julho, com Olise brilhando na Copa do Mundo pela França, 5 assistências até a semifinal, a imprensa francesa publicou que o próprio jogador já avisou aos companheiros de seleção que quer jogar no Real Madrid. O Bayern segue afirmando publicamente que ele não está à venda, com contrato até 2029 e disposição de renovar até 2031. Mas, considerando que o Olise vai chegar aí ao Real Madrid, né, rapaziada, seria uma contratação realmente muito pontual. Porque, apesar de tudo, apesar de ser bem marrento, o Olise é um cara que é conhecido no mundo do futebol por ser um cara humilde dentro das 4 linhas. Em qual sentido? Ele prefere dar assistência do que fazer gol. Então, o elenco do Real Madrid, com um ataque com Vinícius Júnior, Mbappé, e aí essa ponta que tava vindo ali, o Arda Güler, que realmente tá algumas prateleiras abaixo aí do Olise, né, rapaziada? O Olise é um cara que chega pra somar muito nesse Real Madrid. Eu acho que seria a grande contratação da temporada, se for efetivada, vai ser uma das maiores contratações da história do futebol, né? Acho que chega a quase 1 bilhão o valor, se eu não me engano. Mas realmente, rapaziada, ter um Olise nesse ataque do Real Madrid não é uma contratação daquelas que você fala, ó, os galácticos aí, tá enchendo de estrelas. Pelo contrário, o Olise é um cara que joga pra equipe. Você não vê muito ego nele, muito orgulho nessa questão de querer fazer muitos gols, de querer ser muito protagonista. Tanto é que nessa Copa do Mundo teve muita gente que ficou pistola com ele ali, né? Que o pessoal fazia uma fezinha de que ele ia bater no gol. O cara nem bate no gol, né, mano? Ele prefere dar passe. Ele mesmo já falou que prefere dar assistência do que fazer gols. Então seria uma contratação perfeita pra esse elenco do Real Madrid, que tem Vinícius Júnior e Mbappé no ataque. Imagina um ataque do Real Madrid com Vinícius Júnior, Mbappé e mais outro fominha que quer ser protagonista. Seria bizarro, né? Eu até vi especulações aí de que o Real Madrid contrataria o Haaland e tal, mas, mano, eu olhei e falei, cara, loucura, só se for pra vender camisa. Porque o Haaland também, apesar de todas as coisas, apesar de ser um cara mais finalizador, o Mbappé gosta de marcar muitos gols, tem essas ambições de marcar muitos gols. Então, a prioridade seria dar a bola pro Haaland. Será que os caras iam querer fazer isso? Eu acredito que não. Então, o Olise, além de tudo, é francês, né? Tem esse entrosamento aí com o Mbappé, talvez tenha essa hierarquia de respeito com o Mbappé, por o Mbappé ser a grande figura dessa seleção francesa. Então é isso, rapaziada. É um Real Madrid muito forte, tá? Apesar de todas as coisas, o Barcelona também continua se reforçando. Então, a gente vê, principalmente nessa Copa do Mundo, que ganha a melhor equipe e não a equipe mais estrelada, né? Então, essas contratações do Real Madrid foram contratações bem pontuais. Não foram grandes estrelas mundiais, não, apesar do Cucurella também ser um dos melhores laterais do planeta. São jogadores que têm um perfil, assim, mais de ser carregadores de piano, né? Enfim, rapaziada, esse foi mais um vídeo. Comenta aí sua opinião. Se você assistiu até aqui, não esquece de se inscrever no canal Vitorino 2.0. Muito obrigado por tudo, pela audiência que a gente tá tendo aqui nesse canal. Eu tô falando rapidamente sem poder respirar, então eu vou encerrar antes que eu fique sem oxigênio. Falou!